Estamos dando abertura na nossa 6ª reunião ordinária. É a 6ª, né? Do Concidade. E hoje a gente tem 5 itens na pauta. O primeiro item é a aprovação da ata da 5ª reunião ordinária, que foi enviada para todo mundo por e-mail. E aí eu queria saber se alguém tem alguma observação ou se a gente já pode colocar ela em votação. Eu tenho. Pode falar, Tereza. Fala aqui no microfone. Não aparece. Só uma dúvida, porque na ata que foi enviada faltava um trecho de uma fala de alguém. Eu só queria saber se foi completado. Bem no comecinho. Quer dar uma olhada aqui, Tereza? Acho que essa foi essa. Eu falei que é bem no comecinho. Só se você arrumou depois, eu não vi. Não, eu mandei aqui. Estava bem no comecinho. Era tipo assim, completar ou alguma coisa assim. Eu acho que sim. Não, aqui ó, completaram. Uma fala do que? Pode aprovar e a gente faz Então, como a Tereza alertou que a ata estava incompleta, que foi enviada, a gente não vai colocar em votação, nós vamos mandar novamente a ata e aí a gente coloca em votação na próxima reunião junto com a ata dessa reunião. O segundo item da pauta, apresentação e votação de sugestões da agenda das reuniões ordinárias. Então, nós temos aqui uma proposta, essa é a reunião de hoje, né, dia 21 de fevereiro, março não tem reunião, em abril a proposta seria para uma quarta-feira, no dia 17, e aí a gente tem 2 questões para decidir hoje. Primeiro, se a gente mantém esse horário das 18h30, das 18h, e o segundo, se a gente faz ela presencial ou virtual. E então eu queria colocar em votação. Primeiro, em relação ao horário, se a gente pode manter o horário das 18 horas. Alguém é contrário a esse horário? Não. Em relação à forma da reunião, se a gente faz ela presencial ou virtual. Quem prefere que seja virtual? 4 votos, 5 votos. Eu acho que ser não só virtual, mas assim, poderia ter algumas virtuais. Há como caminhar isso, né? Por exemplo, quantas reuniões foram feitas? 3. Então faz a próxima virtual, mas alternadamente presencial. Então a proposta é a gente fazer, por exemplo, a de abril virtual, a de junho presencial, a de agosto virtual, a de outubro virtual e aí a de dezembro presencial. Seria legal. Então vamos colocar em votação essa proposta também. Então quem tem uma outra sugestão. Não sei se é o fato, mas de forma híbrida. Não faz. Não faz. Não funciona. Não funciona. Então vamos colocar em votação se a gente faz uma reunião presencial e uma virtual alternado. Quem concordar, por favor, levante a mão. Então, pronto. Aprovado por unanimidade. Então, a reunião do dia 17 de abril será virtual. A reunião do dia 21 de junho será presencial. A reunião do dia 21 de agosto será virtual. A reunião de 16 de outubro, meu aniversário, será virtual.
Foi ótimo ser virtual, você não precisa trazer bolo. Mas se alguém quiser mandar o presente, eu dou o endereço. Ó, 17 de abril virtual, 21 de junho presencial, 4 de agosto virtual, 16 de outubro é presencial, tá? Então podem trazer presente que estaremos aqui. E do dia 4 de dezembro será virtual, tá bom? Depois a gente passa direitinho por e-mail essas datas para todo mundo. Terceiro item: indicação e votação de representante suplente do Concidade no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, FMDU. Então nós temos uma vaga titular, que é da Vanderlice, e agora a vaga do suplente era ocupada pela Valquíria. A Valquíria precisou sair porque ela foi nomeada para um outro conselho, então nós temos uma vaga aberta de suplente para o Conselho Gestor do Fundo Municipal. Queria saber se tem alguém interessado em ocupar essa vaga. Caso tenha mais de uma pessoa interessada, a gente faz uma votação. Caso tenha somente uma pessoa interessada, essa pessoa automaticamente está nomeada. Temos alguém interessado? Lembrando que do poder público não pode se candidatar. A gente já tem as vagas certas. Eu esqueci de falar, o salário desse conselho é de R$10.000 por reunião. Alguém quer se candidatar? Mudou. Brincadeira, não tem remuneração. Alguém tem interesse? Você já faz parte, Tereza, do FMDU? Eu já. Você já faz, né? Quietinho. Alguém? Por favor, precisamos ocupar essa vaga. Não pode ser do... Qual a frequência de reuniões? É uma vez por mês e é online. É a vaga de suplente. Então, assim, o suplente ele só participa caso o titular não possa, né, comparecer. E é um conselho importante que ele faz a gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde todo o valor de outorga onerosa, de alguns taxas é depositado nesse fundo, e aí esse comitê gestor, recebendo os projetos para a utilização desse recurso, faz essa aprovação se pode ou não ser utilizado esse recurso aprovando esse projeto. Então é importante. Quem é o titular? Se o senhor disse, eu não ouvi. Vanderlice. Vanderlice. Coloca eu como vice. Suplente? Suplente. Você tem... Eu sou o vice dela. Ah, você já ouviu isso, então tá bom. Como que é seu nome mesmo? João Guilherme dos Santos. Então, João Guilherme dos Santos é o suplente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Obrigado, João. Eu passo os dados para você. O quarto item da pauta é a atualização dos trabalhos realizados pela Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Diretor. Então, nós tivemos uma reunião há 2 semanas, no dia 7 de fevereiro. Pontuando, né, esse é aquela comissão que a gente está fazendo o monitoramento desses primeiros 5 anos do plano diretor e já pensando nos próximos 5 anos para a elaboração do novo plano diretor. Então, a gente está fazendo avaliação e monitoramento desses primeiros 5 anos. Na última reunião, foi uma reunião muito interessante, foi muito proveitosa, e a gente saiu com 2 trabalhos que estão para serem realizados. O primeiro, a definição, foi a gente ter um questionário para a gente passar para a população, para uma avaliação da população em relação ao plano diretor, a esses 5 anos do plano diretor. A gente saber qual é a impressão da população, quais são as sugestões que eles têm para a gente. Então essa proposta de questionário está sendo elaborado pela Secretaria e nós vamos enviar para os membros da comissão nos próximos dias, para na próxima reunião a gente aprovar e já colocar em prática o questionário.
O segundo ponto foi a aprovação de um texto de um ofício que nós vamos mandar para todas as secretarias, porque no plano diretor a gente tinha a definição de algumas atribuições para cada uma das secretarias. Então nós estamos mandando um ofício para as secretarias perguntando qual dos itens que estavam atrelados a elas foram realizados, se foram na totalidade, se foram em parte, e por que não foram, para que eles possam nos responder e a gente poder fazer esse monitoramento e ver de que forma que a gente consegue ajudar ou mudar o foco para os próximos 5 anos, né? Entender por que não foi atendido e se consegue ser atendido nos próximos 5 anos. Então, esse é um resumo do que foi feito na última. Então, essa minuta de ofício também vai ser enviada aos conselheiros junto com essa proposta do questionário. Lembrando que todos estão convidados a participar dessa comissão, né? A gente tem bastante inscritos. Essa reunião última tivemos bastante presentes. Foi bastante interessante. Então, essa foi só uma atualização em relação a esses trabalhos. O último item da pauta são os comunicados do presidente e dos conselheiros. O primeiro comunicado que eu queria passar é em relação à comissão de revisão do regimento interno. Nós temos 3 inscritos, que é o Gilberto, o Cassiano e a Tereza. E queria saber se tem mais alguém interessado em se inscrever. Seria interessante a gente ter mais algumas pessoas. A Valquíria quer se inscrever. Doutora Luciana, posso colocar você nessa comissão para revisão do regimento interno? Luciana? Posso colocar você... Não, desculpa, Fabiana. Posso colocar você na comissão? Desculpa. Posso te colocar? Põe a doutora Fabiana. E aí, a gente já podia também agendar essa primeira reunião, né? Para a comissão se reunir e para a gente começar a trabalhar nessa revisão desse regimento interno que precisa ser atualizado. Então, nós vamos marcar a primeira reunião e aí, se alguém mais tiver interesse em se inscrever, está aberta as inscrições, mas já temos 5 pessoas inscritas e dá para a gente começar então os trabalhos. De comunicados, eu acho que eram esses, e agora a gente abre a fala aos conselheiros. Fiquem à vontade. Tereza? Não, você sempre olha para mim. Não é que você sempre puxa a fila, né? Então, por isso que eu... Não, hoje eu vou esperar alguém falar. Valquíria, falar alguma coisa? Não, Nada também? hoje não vai ter. O pessoal está com medo da chuva, será? Hoje não. Por favor. Boa tarde, sou Mário, do Congeapa. Voltando lá àquela questão do questionário, eu achei interessante. Eu estava tendo essa comissão e eu tive que estar incompatível com a minha agenda. Eu até senti muito. Mas eu gostaria de acompanhar, assim, e vou estar acompanhando. Agora, eu queria saber como é que vocês pensaram em divulgar esse questionário. Porque essa é uma questão complicada, né? Como é que vai chegar na população isso? Vocês chegaram a conversar a respeito? Não, na verdade a gente conversou um pouco a respeito, né? A gente falou que hoje a gente tem muitas ferramentas aí de redes sociais, WhatsApp, que a gente pode tentar utilizar, mas a gente não chegou a uma conclusão. A gente pensou nas escolas, então a gente tinha o representante da Secretaria de Educação participou dessa última reunião e foram dadas algumas ideias, né, em relação a essa divulgação. Mas a gente acredita que na próxima reunião, com o questionário pronto, aí nós vamos tratar da forma que será divulgado e está aberta sugestões aí de como que a gente pode... A nossa ideia é tentar fazer chegar no máximo de pessoas possíveis. A prefeitura deve ter um cadastro, não tem? De contribuintes ou de pessoas... A questão do IPTU, por exemplo, isso poderia ser um cadastro a ser usado, né? Eu não sei se isso é possível legalmente. É um cadastro muito grande, não sei se seria muito efetivo. Talvez a gente podendo pensar. A gente tem o cadastro existe,
Mas talvez, eu acho que não é simplesmente um envio do... Talvez eu precise fazer uma divulgação, explicar um pouco, e aí essa ideia da gente usar a estrutura da Secretaria de Educação, fazer isso nas escolas, com os pais, nesse sentido, talvez seja uma ideia interessante que a gente vai atingir, e associações de bairros, isso. Mas, assim, o cadastro existe, é só a forma como a gente vai fazer essa divulgação. Mas obrigado. Por favor. Boa noite, Pedro do Congeapa também, sou suplente do Mário. A respeito assim, de uma informação mais precisa para a população, para os segmentos que vão receber esse questionário, né? Porque assim, sou do Congeapa, né? E as pessoas não sabem o que é um Congeapa, o que é um conselho. Então, eu moro num local, num bairro, num condomínio, onde meu vizinho, que mora há anos em Sousas, nunca ouviu falar de Congeapa. Não sabe o que é uma lei da APA, não sabe nem o que é uma APA, né? Então, eu fico imaginando assim, o plano diretor de 5 anos que passou para as pessoas fazerem uma avaliação, se as pessoas não têm o mínimo conhecimento do que é um plano diretor. Então, assim, do ponto de vista educativo, até no recebimento desse questionário, não sei se foi pensado assim uma introdução explicando direitinho o que é um plano diretor, se a pessoa tem conhecimento ou não sei, estou tentando entender porque como a reunião é da comissão, então esses detalhes são interessantes para a gente aqui do Conselho. Se as pessoas assim tiveram acesso ou não, e a partir do momento, no mínimo de conhecimento que cada pessoa vai receber, mesmo não tendo conhecimento do plano diretor, ele vive na cidade, então ele pode fazer algum tipo de avaliação, né? Então eu gostaria de saber se existe algo assim nesse sentido, de deixar bem explicado para quem vai receber um questionário. E nas escolas eu acho isso muito interessante, porque aí isso pode ser feito um trabalho com os alunos, através de uma coordenação na escola, com os professores, inclusive, eu acho isso fundamental, para que as pessoas tenham conhecimento desses instrumentos que a cidade oferece, participativos, né? Esses instrumentos onde ele pode... Aqui nós representamos segmentos da sociedade, né? E nós temos que levar isso para nossas bases, né? E aí o plano diretor é nesse sentido mesmo que eu estou tentando entender, se vocês puderem detalhar um pouco mais, como que isso vai ser passado para o cidadão ou a cidadã da cidade, tá? Assim, a gente ainda não chegou a esse grau de detalhamento na reunião da comissão. O que a gente conversou é fazer talvez uma cartilha ou até mesmo um vídeo explicativo em relação ao plano diretor, para ser uma coisa bem didática e para que a pessoa entenda. Mas ainda isso a gente vai definir na próxima reunião da comissão, quando a gente tiver o questionário pronto. Tá? Não, mas a ideia é essa mesmo, é deixar ele bem claro e acessível para poder responder esse questionário. Valquíria. Secretário, a gente tem... É que eu vi isso há pouco tempo. Então, é verdade. Eu li isso há pouco tempo, de forma assim... Eu estava fazendo um trabalho de faculdade. O Estatuto das Cidades, ele é o melhor documento para você ler sobre o que é o plano diretor, para que serve o plano diretor. Então, talvez, é só citar que é uma cláusula da Constituição que explica isso tudo. Na verdade, essa participação social nos conselhos, ela já é uma qualificação que as pessoas recebem, e com a familiaridade das leis, e conforme vai o tempo passando, a gente vai estudando cada vez mais as leis que a gente estuda aqui mesmo no Conselho,
as pessoas vão se qualificando. E disseminar essa informação é também um pouco de obrigação de quem faz parte dos conselhos, né? Porque o fomento da participação social é só a sociedade civil mesmo que pode fazer. Fica meio difícil, às vezes, para o governo fazer o fomento dessa participação, porque acaba, como se diz, aparelhando essa participação. Então, toda vez que a gente lança uma qualificação para a sociedade civil e chama as pessoas para explicar o que é determinada cláusula da Constituição, embora seja de maneira neutra e didática, às vezes o governo não é a melhor instância para fazer isso. A gente tem, talvez, o EGDS, que é a Escola de Governo, que talvez a gente possa pedir algum curso dentro da Escola de Governo, encomendar, não sei como que a gente faz lá com o pessoal do RH, mas encomenda aulas ou palestras sobre o Estatuto das Cidades. E lá no Estatuto das Cidades, além de dizer para que serve o plano diretor, como que começa o PPA, como que faz um LOA, ele vai explicar outras coisas também que vão ajudar nesse raciocínio de por que é importante a participação social e o controle disso. Então, eu, concordando com o Pedro, né, e já dando uma sugestão, da gente fazer um encaminhamento junto lá, talvez à ENAP ou à EGDS, e a gente faz já nas reuniões do Concidades, nessas reuniões que a gente faz ordinárias, a gente faz uma agenda de qualificação no horário da reunião do Conselho. Acho ótimo. Acho ótimo. Né? Eu acho que é um pouco. Aí a gente qualificaria, a gente faria uma para os conselheiros. Para os conselheiros, e a gente pode chamar outros conselheiros também que queiram participar, porque quando a gente faz a leitura do Estatuto das Cidades, ele vai falar das políticas, né, diversas setoriais. E o porquê dessa participação toda. Então, eu acho interessante. A gente faz, a princípio, para o Concidades, mas cabe 200 pessoas nesse salão. Então, a gente pode abrir para os outros conselhos que quiserem participar também. Essa questão do ENAP foi, né, levantada na última reunião da comissão. Eu achei ótimo, achei muito boa ideia. E eu acho que quem já tem esse convênio já firmado é o RH, porque todos esses cursos que eles lançam no Diário Oficial Você consegue dar uma olhada nisso para a gente levar para a próxima reunião da comissão já uma coisa, tentar estruturar alguma coisa para a gente já conseguir fazer isso? Consigo, e o EGDS vai gostar disso. Então tá bom, ótimo. Por favor. Pessoal, primeiro quero me apresentar, né? Eu sou José Antônio, sou conselheiro no Condema, sou professor aposentado da prefeitura, né? Dei aula ano passado na rede estadual. Eu queria só, assim, destacar, né, o quanto que é importante essa discussão, plano diretor, conselho com cidade, estatuto da cidade. Mas eu tenho uma coisa que eu queria, assim, colocar para todo mundo aqui, né? Olha, professores não estudam isso, sabe? E, infelizmente, mas a gente pode melhorar essa questão, sabe? Esses assuntos precisam ser de domínio dos professores, dos educadores da rede. E aí eu queria fazer uma colocação que é o seguinte: olha, a rede municipal já tem uma estrutura muito interessante, não é preciso nem inventar a roda, né? Essa ideia que a colega fez antes ali, de formar comissões que para dar mini cursos, essa ideia é muito boa, mas eu imagino que a semana que vem, quando tiver a outra reunião lá do plano diretor, a gente forma uma comissão, vai até a Secretaria de Educação aqui de Campinas, aqui da nossa, né? E organiza isso lá com os coordenadores pedagógicos que já tem. Ó,
coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos, diretores, até chegar nos professores. Existe já uma estrutura, grupo de formação, isso não é difícil. Eu acho que assim, a prefeitura, ajudando a encampar essa ideia, né, de, olha, os educadores da rede precisam de formação sobre isso. Vai ser muito interessante. Mas eu queria chamar a atenção de uma outra coisa ainda. A rede municipal é uma. A rede estadual, que é maior, é outra coisa. A rede estadual é muito mais difícil chegar, gente. Mas é possível também. Aí teria que agendar, o conselho agendar, por exemplo, com a dirigente regional, sabe? E ter uma outra estrutura, mais engessada, mas se consegue também, né? Eu queria estar junto nesse processo aí, enquanto professor aposentado, depois que eu terminei, aos 3, 4 anos atrás que eu parei de dar aula, que eu falei, não, eu vou me dedicar a essas questões, CONDEMA, discussão ambiental, e a esses conselhos que pensam a gestão pública de um outro lado da educação, no caso. Mas é uma judiação que na educação se tenha tão pouco tempo para se dedicar a isso. Nós precisamos começar a bater em cima que, por exemplo, o que é o plano diretor? Os professores, o que eles pensam? Já ouviram falar nisso? Por que serve? E eles utilizar a rede e o trabalho dos educadores, poder eles se formarem e também informar a população. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Achei ótima a sugestão, e aí na próxima reunião da comissão, né, que você tem participado, né, das reuniões da comissão, aí a gente avança com essa ideia. Como a gente tem também representantes da Secretaria de Educação, né, a gente pode colocar isso essa ideia para ver assim, a viabilidade. Próximo, por favor. Boa tarde, boa noite. Cheguei atrasada porque estava em São Paulo hoje, o trânsito para voltar para Campinas estava terrível. Eu sou a Darlene, represento uma parte do segmento sindical, do Sinergia, e eu estou me inscrevendo aqui, como eu estava perguntando ali, que eu perdi um pouco no início, mas eu não vi na pauta, a discussão das conferências, porque esse é um ano de conferências da cidade, né? Me parece que teve uma reunião nacional do Concidade e eles estão discutindo. Eu não vi ainda se tem alguma resolução, então eu queria primeiro perguntar se vocês receberam algum material, mas me parece que tem um calendário em que as conferências municipais da cidade precisam ser feitas nesse primeiro semestre. Então, se a gente não for discutir hoje aqui, porque a gente não tem material suficiente, eu queria que a gente pautasse para a próxima reunião, para que a gente pudesse... Mas voltou esse assunto, porque o Temer tinha terminado. Não, teve reunião do Conselho, se não me engano, em janeiro, nacional, e voltou a discussão das conferências municipais. Até o final do ano, então, mas... eu não acompanhei ainda esse... Eu também não peguei nenhum material, mas acho que eu só ouvi por alguns conselheiros nacionais, então eu queria que a gente verificasse o que é que tem e pautar na próxima reunião para a gente ver como encaminhar. Não, a gente não recebeu nada, mas a gente vai correr atrás, ver, e a gente, para não esperar até a próxima reunião, que é só em abril, a gente manda por e-mail alguma coisa que a gente tenha recebido. Que eu acho que o prazo me fala. Se for o primeiro semestre, mas a gente não recebeu nada oficialmente ainda não. Próximo. Você quer falar de novo, Valquíria? Não. Tereza, quer falar agora? Não. Não vai falar nada hoje? Não. Mais alguém? Posso falar daqui mesmo? Claro. Não, eu precisava por causa... A gente está gravando, né? Está gravando. Só para saber se todo esse trabalho da comissão, a partir do momento que ele estiver encerrado,
se todo esse material vai ser apresentado para o Conselho para votação, para aprovação, só isso, né? Tá? Sim, com certeza. O que ficar definido, a comissão ela consegue operacionalizar, mas se tiver que ter alguma decisão, aí vem tudo para o Conselho, sem dúvida. Mais alguém? Não? Podemos terminar então a reunião? Maria Célia, fala alguma coisa? Nada? Nenhum aviso? Tudo certinho? Participe bastante. Se inscreva. Não. Mandem sugestões. Na verdade, eu vou falar que tem a ver com essa discussão nossa. Obrigado, então. Na verdade, o assunto obrigado por vocês me receberem aqui, eu sou novato. Eu estou vindo a convite do professor José Antônio, que é nosso conselheiro, que também tem participação especial, muitíssimo, lá no Distrito Campo Grande. Meu colega João Guilherme dos Santos, que também é conselheiro, que também tem participação imensa no Distrito Campo Grande. E eu que estou começando a me entrosar com vocês, né? A proposta da professora é um exemplo que ela falou aqui, e tanto o professor somando com a questão da educação. Por exemplo, aconteceu ano passado uma série de atividades aqui em Campinas com relação a racismo na rede municipal de educação, porque aconteceu uma coisa lá no Pacto Aplicado na escola, e aí chegou até o Centro de Referência, que trabalha essa questão, Centro de Referência, nessas questões de política racial, discriminação, religiosidade, etc. E aí foi bacana porque a nossa prefeitura se tocou para uma coisa que está acontecendo há muito tempo. E aí é um tipo de sensibilização aos educadores das escolas municipais que está acontecendo em off. Até então não tinha chegado na AEDES, o ES está aqui, né? E a secretaria mobilizou, aconteceu o fórum nesse sentido, questão de racismo, de preconceito, bullying, etc. Então, esse exemplo que a nossa colega veio trazer, vem somando o que já aconteceu com a questão da educação, da questão de racismo, preconceito, etc. Então, é muitíssimo agradável de fazer esse fomento também com os professores nesse sentido, ok? Bravo para vocês, bravo para todos. Muito obrigado. Fábio, falar alguma coisa? Tranquilo? Então tá bom. Então, considerando que não tem mais nenhuma fala de nenhum conselheiro, vamos dar por encerrada a 6ª reunião ordinária do Conselho da Cidade de Campinas. Obrigado a todos.